Olá, meus amigos. Eu estou neste momento retomando as gravações das palavras que falam a respeito do ensino bíblico do tempo do fim, das palavras de Apocalipse e vários profetas do Antigo Testamento que falam a respeito desse tempo. Nós estamos vendo cada vez mais evidente alguns acontecimentos entre as nações, alguns posicionamentos de líderes políticos, algumas situações de calamidade com relação a Israel, conflitos entre as nações e vários outros episódios também que estavam profetizados na Bíblia. E eu parei um tempo de gravar, inclusive assim, recebi várias manifestações de pessoas que estão inscritas no meu canal, perguntando o que tinha acontecido comigo, se minha família estava bem, que estavam sentindo falta das gravações, desses acontecimentos que estamos visualizando entre as nações estar sendo interpretado à luz da Bíblia. E eu realmente interrompi por vários meses, e então eu estou agora gravando esse vídeo inicial para falar um pouco a respeito desse assunto, dessa interrupção que eu tive nas gravações e agora a retomada. Claro que os acontecimentos estão por aí, cada vez mais evidentes, há nomes que estão surgindo e cada vez mais sendo falado como pessoas suspeitas, pelo menos, de serem o anticristo. E eu quero falar um pouco a respeito desse assunto também, mas eu vou gravar esse primeiro vídeo falando a respeito dessa interrupção e da retomada das gravações. Eu comecei a gravar no YouTube há cerca de uns 2 anos, né, e comecei a fazer algumas palavras introdutórias, né, a respeito do assunto de escatologia, o estudo do tempo dos fins. Mas eu interrompi esse processo também e retomei quando foi às vésperas do dia 23 de setembro de 2017, porque algumas pessoas começaram a perguntar para mim se realmente ia acontecer com o alinhamento dos planetas e com a entrada de Júpiter na constelação de Virgem, se ia acontecer aquele cumprimento da palavra de Apocalipse capítulo 12. E eu comecei a ver então mensagens e vídeos no YouTube também falando a respeito do dia do arrebatamento da igreja, sendo dia 23 de setembro de 2017. Ou outras palavras falando a respeito da manifestação do anticristo, que seria exatamente nesse período também, a partir de 23 de setembro de 2017. E eu fiquei muito preocupado porque a palavra fala a respeito de apostasia. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, fala exatamente que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios, que têm a sua mente cauterizada. Então, pessoas até famosas, bem conhecidas, pelo que eu percebi, bem visualizadas no YouTube, começaram a falar a respeito de algumas coisas que, claro que não iriam acontecer, esses fatos, porque não era o tempo ainda do cumprimento dessas palavras, visto que existem outras profecias que deveriam estar se cumprindo também. Então, a partir dessa época de setembro de 2017, eu comecei a regravar, peguei alguns temas, claro, sempre com a intenção de trazer algum esclarecimento e com receio das pessoas ouvirem determinadas palavras no YouTube e dizendo que eram coisas bíblicas, com vários argumentos teológicos, e de repente os fatos não acontecerem, e daí as pessoas então entrarem nessa apostasia ou afastamento da fé por ouvirem ensinos de homens, aí não quero nem acusar que são demônios que inspiraram, mas que então acabam se desviando da fé. Quando eu falo a respeito dessa questão de ouvir ensinos de demônios, o texto bíblico de 1 Timóteo capítulo 4 fala de ensinos de demônios, sim. Agora, as pessoas que estão falando diversos assuntos aí, e há assim, assuntos contraditórios ou posições contraditórias, e eu gravei num vídeo a respeito de quem seria o anticristo, e citei alguns nomes, né, que estão sendo citados, como Donald Trump, que é o presidente norte-americano, o presidente francês Emmanuel Macron, que está sendo muito cotado como sendo a pessoa do anticristo, o presidente turco Erdogan, que também está sendo bem falado a respeito desse assunto, por ter uma posição de resistência e de destruição de Israel, confluindo os árabes em favor dele contra Israel, e também o Papa, inclusive também, o Papa Francisco aí, que estão colocando a respeito desse assunto também, que seria um falso profeta, e outros nomes que estão sendo citados aqui. Eu citei esses, e aqui nesse vídeo, quando eu falei a respeito desse assunto, o meu interesse não era falar, ó, esse ou aquele, mas dizer que existem vários nomes que estão sendo cotados, e várias argumentações
ditas bíblicas para afirmar que esse ou aquele é o anticristo e que nós estamos vivendo nesse tempo do fim. De fato, eu creio que nós estamos vivendo o tempo do fim, eu creio que o anticristo já está vivo, já está se manifestando entre as nações, mas a minha intenção não era dizer é este ou aquele, mas trazer os textos bíblicos que falam para que então nós possamos entender. Porque as pessoas podem ser manipuladas, né? Assim como a questão do arrebatamento da igreja no dia 23 de setembro de 2017, que não aconteceu. Então, muitos creram, muito está sendo falado, mas é preciso entender, ter base, ter fundamento na palavra para então fazermos algumas afirmações e termos um entendimento correto a respeito desse assunto. Aí, nesse aspecto, o que eu queria dizer, não é que são pessoas que estão movidas por demônios. É claro que existem pessoas que estão realmente inspiradas e movidas, como a palavra fala. Mas o que está acontecendo é uma falta de entendimento das Escrituras. Então as pessoas pegam textos fora de contextos, pegam versículos isolados, ou pegam até contextos parciais da palavra, e não com toda a visão abrangente da escatologia, dos estudos proféticos, né, desde o Antigo Testamento, e começam a fazer, então, determinadas afirmações e, claro, que não são coerentes com todo o contexto da palavra profética da Bíblia. Inclusive, eu vejo vídeos também de homens muito cultos, muito conhecedores da palavra, pessoas que falam grego e que leem os textos no grego e que, mesmo assim, trazem algumas confusões. A minha preocupação nesse sentido, e foi um dos motivos pelos quais eu parei de gravar um tempo, é que essas pessoas que têm já posicionamentos feitos, né, bem determinados, bem estudiosos, alguns deles são muito agressivos de dizer que os demais que estão falando diferente são falsos profetas, né? E, na verdade, tem os falsos profetas que Jesus disse lá em Mateus 24, falsos cristos e falsos profetas que se levantariam, mas existem pessoas que simplesmente têm um entendimento ainda não totalmente esclarecido e estão ensinando aquilo que creem. Não quer dizer que essas pessoas necessariamente sejam falsos profetas. Então, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, que de fato acontecerão nesses últimos dias, mas não quer dizer que essas pessoas são exatamente malignas e que estão sendo usadas por Satanás para trazerem ensinos errados, que estão desviando as pessoas de se prepararem porque estão ensinando o tempo errado da vinda de Cristo para reinar aqui sobre as nações, ou o tempo da tribulação e assim por diante. Então eu vou gravar depois um outro vídeo falando a respeito desse assunto de posições teológicas, né, para que aquelas pessoas que não são estudiosas, né, da teologia ou não entendem ainda o contexto que estão sendo falados, as profecias, então possam ter pelo menos uma visão mais clara, panorâmica do que está se falando, das doutrinas que são ensinadas, para que então as pessoas possam se posicionar de maneira correta no tempo que nós estamos vivendo, com as manifestações tanto entre as nações, como também alguns aparecimentos, algumas manifestações políticas que estão acontecendo, que estão muito em evidência. Então, eu queria falar a respeito antes da questão de ser ou não ser falso profeta. Tá? Em primeiro lugar, em Daniel capítulo 12, no final então da vida de Daniel, ele fala a respeito do tempo do fim e fala do tempo da ressurreição dos mortos. E aí, no capítulo 12, versículo 4, Deus dá uma ordem para Daniel dizendo dessa forma: Tu, Daniel, vai e encerra as palavras deste livro da profecia. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E ele fala a respeito disso para que o livro da profecia fosse selado até o tempo do fim. E exatamente aconteceu sim, né? Houve as revelações, as palavras proféticas que Jesus mencionou, por exemplo, em Mateus 24, em Lucas 21, falando a respeito desse tempo do fim. E depois, o apóstolo Paulo, no primeiro século, também escreveu cartas falando a respeito desse assunto, como nas cartas aos Tessalonicenses, falando especificamente do aparecimento, da manifestação do anticristo antes da vinda de Jesus Cristo para tomar o reino e governar sobre todas as nações. E as revelações também que foram dadas ao apóstolo João na ilha de Patmos, quase com 100 anos de vida, ou melhor, com a idade ali do ano 100, tá? Então, no final da vida dele estava preso e teve revelações, e escreveu as cartas e o livro do Apocalipse, falando a respeito desse tempo do fim também. E então esses assuntos foram escritos e
foram selados até o tempo do fim, conforme está em Daniel 12:4. E realmente isso aconteceu. Depois dessa época ali do primeiro século da igreja, esse assunto não foi mais abordado, não foi mais ensinado na história da igreja. Ele voltou a ser falado e ensinado especificamente no final do século XIX, na passagem para o século XX. Eu até mencionei isso já em outro vídeo, mas eu vou retomar para as pessoas que estão assistindo agora, falando a respeito desse assunto. Então, a passagem do século XIX para o século XX, então começou a haver um despertamento das pessoas pensando, será que com essa virada do século vai estar acontecendo a vinda de Cristo? Então começou a se ensinar, aliás, primeiro estudar para depois se ensinar algumas posições teológicas. É claro que antes disso, sim, na Idade Média, houve algumas pessoas que estudaram a palavra e tiveram algum entendimento. E tem relatos, né, históricos a respeito dessas pessoas que estudaram também. Mas, de maneira geral, foi nessa passagem do século XIX para o século XX. E durante o decorrer do século XX, então de 1900 ao ano 2000, então começou também a haver vários estudos e vários entendimentos a respeito desse assunto, e eu vou falar a respeito disso então num outro vídeo. E o que eu queria mencionar agora, nesse sentido, é uma palavra não somente de Daniel 12:4, mas também uma palavra de Jeremias 23. A partir do versículo 9, o Jeremias é usado por Deus para falar a respeito dos falsos profetas. E esses falsos profetas que hoje estão sendo levantados, estão sendo acusados, alguns homens tementes a Deus, conhecedores da palavra, que não são falsos profetas, também estão sendo acusados de falsos profetas. Mas é verdade que os falsos profetas vão surgir no tempo do fim. Então, em Jeremias 23, versículo 9, fala a respeito dos falsos profetas e vai descrevendo quem são e o que fazem e como podemos perceber exatamente se essas pessoas são falsos profetas ou não. E depois, no versículo de número 19 de Jeremias 23, fala assim: Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Então, essa palavra, somada a Daniel 12:4, que o selo do livro profético seria fechado e o entendimento seria somente no tempo do fim, também essa palavra, falando a respeito de falsos profetas, falaria que isso seria entendido claramente no tempo do fim. E é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos com a multiplicação do saber, do conhecimento da palavra, com tecnologias para poder estudar e ver os fatos que estão acontecendo no mundo inteiro em tempo real. E com isso, então, há essa globalização e essa rede de informações que existe em todo o mundo, nós podemos ter acesso aos acontecimentos e podemos entender algumas coisas mais claramente. Isso, no caso, Jeremias 23, fala a respeito do aparecimento de falsos profetas. Em Jeremias capítulo 30, falando a respeito de restauração do povo de Israel, como Jeremias 30:18, assim diz o Senhor: Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei nas suas moradas. A cidade será reedificada sobre um montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. E depois continua dizendo, até que no versículo de número 23 de Jeremias 30, fala também a mesma expressão de Jeremias 23:19. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Então, essa palavra que eu estou mencionando agora nesse vídeo é exatamente falando a respeito desse assunto. Existem falsos profetas, e a palavra profética de Jeremias 23 fala a respeito desse assunto. Existem tempos de restauração da nação de Israel, que particularmente desde 1948, vai fazer 70 anos agora, dia 14 de maio, então também é cumprimento do profético dos últimos dias, e a palavra, tanto de Jeremias 23:20, como também de Jeremias 30:24, nos últimos dias entendereis isso. Nós estamos vendo os fatos se cumprirem, então dessa maneira que nós estamos vendo os fatos se cumprirem, nós podemos entender com mais clareza aquilo que está acontecendo, aquilo que estava profetizado desde a antiguidade e que foi selado na época de Daniel, pelo menos a profecia de Daniel foi selada, e depois, no primeiro século, no ano 100, foi selado também com o registro do livro do Apocalipse na Bíblia. Então, é dessa forma que está acontecendo. E a partir do momento que o selo foi aberto, o entendimento está sendo aberto, depois que eu mencionei a entrada do século XX, que as pessoas começaram a ler e estudar a respeito desse assunto, surgiram várias doutrinas que foram apresentadas
E à medida que os acontecimentos vão vindo, as pessoas têm um entendimento mais claro a respeito do cumprimento. Eu citei num outro vídeo uma passagem de Isaías 14, 1 e 2, que fala que as nações levariam o povo de Israel para a sua própria terra. Isso não era entendido espiritualmente. Ou era colocado que aquele Israel agora não é mais Israel nação, porque Israel não existia mais, até inclusive depois da Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões ou mais de 6 milhões de judeus mortos, ninguém sequer podia imaginar que a palavra de Isaías 14, 1 e 2 ia se cumprir com o povo judeu voltando para a sua própria terra. E em novembro de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, foi votado na ONU a restauração do povo de Israel, que passou a existir a partir de 14 de maio de 1948, e nós estamos prestes a cumprir 70 anos da nação de Israel. Fato que está sendo cogitado também que vai haver o aparecimento do anticristo nessa data de 14 de novembro de 2018, e outras cogitações também a respeito de arrebatamento da igreja, e vai uma série de coisas também que algumas têm fundamento e outras não têm fundamento. É fato que vários acontecimentos virão ao mundo, entre as nações, por causa dessa resolução, inclusive no aniversário da nação de Israel de 70 anos, no nosso calendário, né? 70 anos desde 1948, é a data que os Estados Unidos escolheu para mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Isso vai gerar um levantamento dos árabes contra a nação de Israel ou contra os Estados Unidos, e podem ocorrer vários atentados terroristas no mundo inteiro por causa dessa postura dos Estados Unidos, ou dessa unificação ou da oficialização de Jerusalém como capital de Israel. Então, vários fatos realmente virão, vários cumprimentos proféticos vão começar a se manifestar, mas não quer dizer necessariamente que exatamente o anticristo vai aparecer nesta data, ou que vai ser o arrebatamento da igreja nessa data. Então as pessoas começam a falar coisas que não são verdadeiras, com especulações. E a nossa intenção nos vídeos é não fazer especulações, mas trazer um entendimento da palavra. É claro que então esses entendimentos vão ser esclarecidos à medida que os fatos estão vindo. Tá? Então, por isso que eu mencionei que a palavra de Isaías 14 foi entendida depois de 1948, ou depois de 1947, quando houve a resolução da ONU. Mas quando Israel passou realmente a existir, 14 de maio de 1948, então as palavras proféticas que estavam escritas falando a respeito da restauração do reino de Israel, né, do Estado de Israel, como esse Jeremias 30, 18, que Deus falou que haveria a restauração das tendas de Jacó, que compadeceria das suas moradas, a cidade será reedificada. Isso faz parte deste cumprimento de restauração da nação de Israel. Não é o cumprimento pleno e completo do que está profetizado, mas o entendimento foi aberto, e então as pessoas começaram a falar a respeito desses assuntos. Começaram a ler as Escrituras com outros olhos, dizendo aquilo que está escrito realmente vai se cumprir, mesmo que parecia impossível. Imagina, 19 séculos, desde o ano 70 até 1948, não houve nação de Israel, e de repente aparece a nação de Israel, os judeus começam a habitar na sua própria terra, reconquistam Jerusalém na Guerra dos 6 Dias em 1967, então começa a ter um entendimento cada vez mais claro daquilo que está escrito. Agora, é claro que o entendimento não está totalmente claro. Então, Jeremias 23, 20 fala isso: nos últimos dias entendereis isso claramente. Não está ainda totalmente claro, e por isso existem posições teológicas diferentes. Existem entendimentos a respeito de algum assunto, mas não tem entendimento a respeito de outro. Agora, a minha preocupação exatamente é que algumas pessoas falam de maneira muito agressiva, né? Como são donos da verdade, têm todo o entendimento, ainda que tenham um conhecimento vasto das Escrituras, têm conhecimento do grego, estuda a Bíblia no grego, isso é muito bom, mas fazer a acusação que as outras pessoas são falsos profetas, ou ficar discutindo posições teológicas, e eu vejo isso através dos meus vídeos, por exemplo, que eu postei nesse canal do YouTube, pessoas que são realmente agressivas, né? Falam assim: você tem uma posição tal, isso está totalmente errado, assim, e não compreendendo que às vezes não há um entendimento claro a respeito de todos os assuntos. Não somente da minha parte, mas também da parte dessas pessoas que acusam, tá? E por isso, eu vendo alguns outros vídeos, eu interrompi esse processo de gravação de vídeos, porque vendo tantas acusações, eu não entrei no canal, não fiz um canal, não comecei a gravar a respeito desses assuntos para ficar discutindo posição teológica. Eu acho uma vergonha
nós temos que ficar discutindo, batendo boca entre pessoas que se dizem cristãs para ficar defendendo as suas posições teológicas. Então, quando eu estou gravando, não é para confrontar ninguém. E mesmo dizendo a respeito das pessoas, não vou citar nomes, porque eu não quero ficar criando intriga e dizendo que aquela pessoa está sendo maligna ou é um falso profeta, como também eu fui acusado a respeito desse assunto de ser um falso profeta, que eu estou ensinando mentiras, tá? Tem pessoas que escreveram para mim em vídeos assim dessa forma que eu estou ensinando mentiras porque eu fiz uma posição tal, falei uma posição tal, e que o diabo é o pai da mentira, então se eu estou ensinando mentira, eu estou ensinando coisas do diabo. Eu não vou ficar discutindo isso, né? Eu não quero ficar discutindo e não vou deixar de ensinar. Eu interrompi esse processo, claro que é ruim porque tem pessoas que têm ouvido os ensinos, têm aberto o entendimento, embora não quer dizer que seja um entendimento claro e absoluto da verdade, tá? Este conhecimento vai ser aprimorado, aperfeiçoado à medida que nós estamos vendo os acontecimentos se darem na nossa geração. Da mesma forma também que eu interrompi também a gravação, não só por questão de acusações, tá? Porque acusando ou não que eu sou falso profeta, ou qualquer outra pessoa que ensina da mesma visão teológica que eu estou trazendo, claro, eu estou trazendo textos bíblicos com a intenção de trazer em evidência aquilo que está escrito, e por isso que eu não vou ficar afirmando Emmanuel Macron é o anticristo, Putin, o presidente russo é o anticristo, ou Donald Trump, ou Papa, ou qualquer coisa assim. A minha intenção não é essa, eu vou trazer textos bíblicos que vão trazer evidências a respeito dessas pessoas, que se elas se encaixam no perfil que está escrito na palavra, ou não, né? E tem vários que estão sendo indicados e não são de fato anticristo, embora Jesus falou que muitos cristos iam surgir, né? Muitos falsos cristos iam surgir para enganar a muitos. E assim, eu vejo com temor algumas acusações, algumas indicações de pessoas, claro que tem um que vai parecer que é o anticristo de fato, e os sinais proféticos vão se cumprir na pessoa dele, mas a minha intenção não é essa, ficar falando esse ou aquele, ou essa posição é verdadeira, essa outra posição não é. Mas, assim, é preciso falar a respeito de posições teológicas, que eu vou falar no próximo vídeo, para que as pessoas possam ter clareza e poder ter discernimento a respeito da palavra. Então, claro, eu não sou o dono da verdade, como também essas outras pessoas não são as donas da verdade. Mas a acusação de falso profeta é um fato, e é verdadeiro, inclusive, também, porque está acontecendo e vão surgir falsos profetas, como Jeremias 23:9 fala a respeito de falsos profetas, e no tempo do fim. E como Jesus também falou em Mateus 24. Mas, enfim, essa foi uma situação, e também eu recebi vídeos ou mensagens de pessoas com intenção pura, dizendo, olha, assista esse vídeo e veja se você não está numa posição doutrinária errada. Veja se isso aqui não é mais compatível com a palavra. E eu parei esse tempo também, não pelas acusações, tá? Porque eu não vou me calar por causa de acusações, tá? Eu sei quem eu sou, em Cristo, eu sei o conhecimento de Deus que eu tenho na palavra, e eu sei para que eu fui chamado, tá? Com propósito de vida. Então eu sou médico, eu sou pastor, e estou trabalhando com os dons e os talentos que Deus me deu, e dentre eles é o conhecimento da palavra a respeito desse tempo do fim. Eu leio a respeito desse assunto desde os meus 14 anos, ensino a respeito desse assunto desde os 19 anos, e agora estou com 50. Então é muito tempo que eu tenho alguma experiência com essa palavra, mas não é essa experiência que me faz expert ou o dono da verdade. Não sou. E por isso eu interrompi esse tempo de gravação para poder pensar a respeito daquilo que eu creio. Algumas palavras que eu recebi, mensagens que eu vi, vídeos no YouTube que me encaminharam, que eu assisti, algumas coisas mexeram comigo nesse aspecto, assim, puxa vida, será que não é desta forma que está sendo apresentado, diferente do que eu tinha o entendimento até agora? Então, eu tenho a capacidade de reconhecer se estiver errado e naquilo que eu estou ensinando, e não quer dizer que eu vou ser um falso profeta, ao contrário.
a capacidade de pedir perdão e dizer, olha, eu estava ensinando a respeito desse assunto desta forma, mas eu tive um outro entendimento baseado nesses textos da palavra de Deus que está escrito, e agora, a partir deste momento, eu creio que é desta forma. Então, eu não tinha um entendimento claro ainda. E essa palavra de Jeremias 23:20 e de Jeremias 30:24, que eu estou dizendo dessa forma. Há um entendimento que não está totalmente claro ainda para todos, né? E por isso existem várias correntes doutrinárias, várias posições, ainda que alguns afirmam que são os donos da verdade, porque no grego fala assim, porque a palavra fala assim, e eu peguei já pessoas falando do grego e falando coisas interpretadas conforme o seu próprio interesse. Então, não é conhecer a Escritura que faz a pessoa dono da verdade, mas todo o contexto profético, e é preciso, então, nós termos clareza a respeito de todo o contexto profético, e essa é a intenção pela qual eu vou voltar à gravação desses vídeos. Estou fazendo esse vídeo introdutório sem entrar nas questões ainda, só realmente esclarecendo a minha ausência para aqueles que são inscritos no meu canal ou pessoas que assistam o vídeo mesmo sem ter essa inscrição, não é isso que importa para mim, mas é que as pessoas possam entender essa minha ausência, por essa pausa, por essas necessidades. Primeiro, não entrar no conflito, eu não quero ficar discutindo doutrina religiosa. Esse é o primeiro ponto. E segundo, para meditar a respeito do que está escrito, do que é a verdade da palavra de Deus, para poder realmente transmitir aquilo que está escrito na palavra e não mais um conceito ou doutrina de homens. Tá bom? Eu agradeço a você a sua atenção, espero que seja esclarecido dessa forma. E aos poucos nós vamos gravando, falando a respeito de vários assuntos. Vou entrar em assuntos teológicos, sim, para que as pessoas tenham essa visão panorâmica, mas nós vamos voltar no estudo do que está escrito na palavra, para que as pessoas possam visualizar, tá? Ter o entendimento, né, das Escrituras, e então possam se posicionar nesse tempo do fim, com todos os acontecimentos que estamos vendo aos nossos olhos, diante das notícias no mundo inteiro. Que Deus abençoe você, muito obrigado pela sua paciência, obrigado a você que está inscrito no canal e perdoe por essa ausência, muitos com muito carinho mandaram essas mensagens pedindo para eu estar voltando e falar a respeito desses assuntos, então muito obrigado a vocês que estão assistindo e que Deus nos dê clareza e sabedoria para nós vivermos nessa geração de maneira digna do Senhor e para o seu inteiro agrado. Um grande abraço a todos e na sequência vamos gravar outros vídeos falando a respeito dos estudos proféticos.